Hoje estamos entrevistando a doutora Janete Kamikawa, que é especialista em pediatria e infectologia e que nos ajudará a esclarecer dúvidas sobre o sistema hematológico e das doenças anemia, hemofilia, leucemia e coagulação sanguínea. Então, a anemia é uma doença caracterizada pela diminuição da concentração de hemoglobina dentro das hemácias. Atualmente temos notado que a anemia tem aumentado gradativamente no Brasil, através das notícias vinculadas nos jornais e TVs. Que fatores você considera o aumento dessa doença? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você pelo convite. E falando sobre anemia, é a anemia aí que você está se referindo à anemia ferropriva, tá? Por deficiência de ferro, essa que tem sido veiculada como sendo aumentada nos últimos anos no Brasil, apesar da melhora do poder aquisitivo do brasileiro. E basicamente ela se deve ao erro alimentar, né? E que a gente imagina que melhorando o padrão de vida, o poder aquisitivo, naturalmente a pessoa teria menos problemas nutricionais. Porém, isso nem sempre é verdade, uma vez que existem erros alimentares, né? O que a gente observa com muita frequência hoje é a obesidade. Então, existem crianças gordas e anêmicas, porque comem só carboidrato, gordura, né? E não come uma alimentação de boa qualidade que tenha todos os nutrientes. Então, essa pode ser uma das causas do aumento da frequência da anemia no Brasil nos últimos anos, né? E de outras doenças nutricionais, que a obesidade também é uma doença causada por erro alimentar, tá? A hemofilia é uma doença genética hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo da coagulação do sangue. Por que essas hemorragias acontecem? Bom, a hemofilia é uma doença genética, então ela é transmitida, né, por um gene defeituoso e essa doença ela está ligada ao cromossomo X, tá? E como todas as doenças vinculadas ao X, né, cromossomo X, cromossomo sexual X, ela é mais frequente em homens, meninos, porque ela se manifesta mais no sexo masculino. Então, a hemofilia existem 3 tipos, A, B e C, né? A, B, elas estão ligadas ao X e a C não, né? Mas as mais frequentes são A e B. Então, a hemofilia A, o que determina o sexo da pessoa? O homem tem um X e um Y, né? O X vem da mãe e Y do pai. A mulher tem X e X, tá? Um X que vem da mãe e um X que vem do pai. Então, o homem sempre tem essa composição de cromossomos X e Y, e a mulher tem X e X. Então, quando o homem recebe um X com defeito da mãe, né, e recebe o Y, esse defeito vai se manifestar. Ele se manifesta, no caso da hemofilia A, aí como se manifesta como essa doença. Agora, na mulher o que acontece? Geralmente ela recebe um X defeituoso, um defeito e um X normal. Então a doença fica escondida, porque o normal acaba cobrindo o outro, não deixa o outro se manifestar. E o que acontece com as pessoas que têm hemofilia? Hemofilia A, que é a mais frequente. Ele tem uma deficiência na produção do fator 8. O fator 8 é um fator da coagulação. Então, quando a gente tem qualquer lesão na pele, externa ou internamente, a gente desencadeia um processo de fechamento, para parar aquela ferida, parar o sangramento. Os primeiros que vão lá vão ser o quê? As plaquetas. Só que as plaquetas, para que elas se mantenham lá, é preciso que haja uma cola. Você precisa grudar. Vai colocar uma cola que grude tudo e segure tudo lá. São os fatores de coagulação que vão fazer isso, né? Então, quando você tem uma lesão, vem os fatores de coagulação. Isso ocorre em cascata. Então, vem um fator que ativa o outro e outro, para que o processo se complete.
que acontece? Se um fator estiver defeituoso, a cria não se completa. E as plaquetas que foram lá e grudaram inicialmente, elas se soltam. Aí a pessoa continua a sangrar. Então, o hemofílico tem esse problema. E qualquer lesão, uma lesão que seja simples, a criança que sai correndo, está cheia de hematoma na perna, né? Isso é muito comum. O hemofílico é um hematoma que vai crescendo e não para mais. Porque aquilo lá não gruda, lá não cicatriza, né? Às vezes ele cai, uma complicação grave é sangramento intraarticular. Bate o joelho, bate o cotovelo, é muito comum em criança, né? O que acontece? Aí entra o sangue dentro da cavidade articular. E os problemas também de sangramento interno, né? Pode acontecer. E pode ser sangramento simples, vai escovar o dente, começa a sangrar, depende do grau da hemofilia, tá? Essa é A e B. A é deficiência de fator 8, B fator 9, C fator 11. Né? Cada um tem um defeito, mas seja qual for o defeito, o resultado final é muito parecido. A pessoa fica sangrando, né? E aquele sangramento inevitável, né? Você perguntou o tratamento? Quais são as causas, sintomas e quais os tratamentos necessários? As causas eu falei, né? Que é o problema, né? É transmitido, é hereditário. Os sintomas são esses, são sangramentos, né? E o tratamento é transfusão de fator de coagulação, que é necessário. Onde que tem fator de coagulação? No plasma humano. Então, você vai lá, doa sangue, eles separam, vão separar o plasma, né? Fazer um concentrado lá de fator de coagulação e vão transfundir a pessoa. Mas não dá para ficar fazendo isso o tempo todo, né? Só se faz quando tem realmente necessidade, tá? E mesmo porque esse é um tratamento que é temporário, porque o fator de coagulação ele não dura a vida toda, a gente vai sempre renovando, produzindo. Aí você transfunde, acaba. Só que se a pessoa não tem a capacidade de produzir novamente, aí começa a sangrar de novo, tá? A leucemia é um tipo de câncer e afeta a circulação. Como essa leucemia vai se desenvolver? Bom, como qualquer tipo de câncer, a leucemia é uma proliferação de células com algum defeito. E por que elas são malignas? Porque geralmente essas células, elas são umas células muito jovens, elas não são diferenciadas. O que é uma célula diferenciada? Ela vai lá, é uma célula que ela nasce e ela vai se diferenciando em uma função. Então, tem a célula que faz a função lá do pulmão, a troca de oxigênio, a célula do músculo, que vai... Agora, a célula diferenciada, ela fica lá e não faz nada, só fica atrapalhando, fica consumindo todos os nutrientes, ocupando o espaço da outra e fica proliferando, vai proliferando, né? Então, essas células cancerígenas, elas são células indiferenciadas, muito agressivas, crescimento muito rápido, né? E elas têm um defeito, né? Elas nascem com defeito. Elas não vão seguir o caminho certinho da diferenciação e vão se transformar numa célula boa de sempre. Então, é uma célula defeituosa. Nós produzimos células cancerígenas todos os dias, né? Todo momento. Só que o nosso sistema imunológico vai lá e ele elimina essa célula. Ele tem essa capacidade, é uma vigilância do nosso sistema imunológico. Só que em algum momento isso aí pode falhar, tá? Por vários motivos. No caso da leucemia, apareceu uma célula sanguínea lá defeituosa, o sistema imunológico falhou e ela continua a crescer. E ela vai ocupando a medula, né? Vai entrando na circulação. E o que acontece? A pessoa começa a ter problemas, né? Começa a ter infecções, começa a ter os gânglios aqui, se for um linfoma, começam a crescer. Só que assim, tá cheio de célula, mas célula que não funciona, né? Então, isso basicamente é o câncer. O tratamento, né? Como se desenvolve, isso, é uma falha do sistema imunológico, ela começa a proliferar desordenadamente, né? Como podemos diagnosticar? Bom, o diagnóstico é feito ou pelo hemograma. Então, colhe sangue, você vai ver lá as células vermelhas.
as células brancas, e você vai ver no hemograma o quê? Que tem células que são atípicas. Então são células que têm características diferentes, né? E são os blastos. São células muito jovens que começam a entrar. Elas são características da leucemia, né? E dos linfomas. Então pode ser pelo hemograma, você pode diagnosticar, pode ser necessário também você colher medula, né? Que é onde as células são produzidas. Então como que é feito o mielograma? Você põe uma agulha, geralmente aqui no seu sino, aqui, com um osso fino, que é fácil de curar, né? Então você introduz a agulha e aspira e faz um exame dessa célula. Ou pode colher aqui desse osso da bacia. Isso aí é quando você introduz a agulha e puxa e faz esse exame. Aí você vai identificar as células atípicas lá. Ou você faz uma biópsia. Às vezes você não consegue só com aspirado, você tem que introduzir uma agulha bem grossa e tirar um pedaço lá de dentro. Tá? Isso aí é biópsia de medula. Ou, se você tem crescimento de glândulas, aqui no caso do linfoma, às vezes você não consegue fazer o diagnóstico pelo hemograma, pelo mielograma, às vezes você precisa tirar um glândula e fazer uma biópsia e examinar. Tá? Um diagnóstico é assim, tá? O diagnóstico de pesquisa. O tratamento, né? O tratamento é quimioterapia, né? O tratamento é simples de falar, né? Mas muito complicado de fazer. Porque o tratamento tem vários protocolos que são usados, né? Várias combinações de remédios. Para cada tipo de câncer é um tipo de medicação. Só tem esse tipo de tratamento, só quimioterapia? Para leucemia é quimioterapia que é feita, né? Para leucemia é quimioterapia. E o quimioterápico é uma medicação que vai lá para matar as células cancerígenas. Só que ele, junto com as cancerígenas, ele mata as células boas também, né? Então a pessoa tem períodos que você mata tudo e ela fica extremamente vulnerável à infecção. Né? Chegar a 500 ou menos neutrófilos no câncer periférico, muitas pessoas morrem das complicações do tratamento. Morrem das infecções e não até do câncer. Acabam morrendo da complicação do tratamento que é agressivo. E às vezes o que você faz? Você faz aquele tratamento de acabar com todas as células e transfunde a medula. Transfunde uma outra medula. Mas aí você precisa encontrar um doador compatível, né? Ou você pode ter complicações de rejeição também, tá? Rejeição. A coagulação sanguínea é o processo de transformação do sangue líquido num coágulo sólido, auxiliando na interrupção do sangramento. Como se dá a coagulação sanguínea? Então, a coagulação, ela tem os fatores de coagulação. São substâncias que são produzidas, né? Geralmente são produzidas no fígado, né? O fígado é um grande produtor de fatores de coagulação. Tanto que a pessoa que começa a ter insuficiência hepática começa a ter problemas com dormência. Mas por quê? Porque é ele que produz os fatores de coagulação. O bebezinho tem uma doença que se chama doença hemorrágica do recém-nascido. Por quê? Porque é falta de uma vitamina, que é a vitamina K, e o fígado não consegue produzir fator de coagulação. Aí quando o bebezinho nasce super normal, aí começa a sangrar no berçário. O tratamento é o quê? Da vitamina K para o fígado produzir. Então, a coagulação, ela depende dos fatores de coagulação, que são produzidos no fígado. Então, ocorrendo, como eu tinha falado aqui no caso da hemofilia, ocorre uma lesão. Essa lesão desencadeia a ativação de cascatas de coagulação. Tem a cascata dos fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Se um deles no meio falhar, não tem aquela cola para grudar as plaquetas e fechar lá o tampão, para fazer um tampão. É como se você pegasse assim. Para estancar o sangue. Você pega um tênis, ele rasgou, né? Você vai colocar lá o adesivo, não precisa ter cola. Se você só colocar o paninho lá, aquele plástico lá, ele vai soltar. Você precisa ter uma cola boa. Os fatores de coagulação que fazem isso. Eles fazem grudar, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço.